A gente nasce egoísta. Toda criança nasce egoísta. Mas nós nascemos crianças egoístas e se a gente não nascer de novo, a gente fica adulto egoísta, certo ou não? Queremos ser servidos, queremos ter mais, queremos ser melhor do que os outros, não é verdade? Então, você já pensou? Você nunca vai ver assim um pai ensinando: filhinho, você precisa ser um pouco mais egoísta, tá? Você tem que dizer: não, esse brinquedo é meu, tá bom? Você nunca vai ter esse problema. Agora, quando nós nascemos de novo em Cristo, nós ganhamos um novo coração. Nós ganhamos a capacidade, a graça de servir outras pessoas. Nós ganhamos o poder de renunciar. E nós ganhamos também a alegria de ver os outros prosperando e serem melhores do que nós. Quem diz meu neto, tcharam, quando ele chega assim, fala tcharam. Olha que coisa interessante. Se você não tem desejo de servir, se você tem dificuldade de renunciar coisas suas em favor de outros, e se você não tem alegria quando o outro prospera, melhor você dar uma sondada aí no coração. Amém, irmãos? Percebe? Precisa dar uma consultada aí. Quando a prosperidade do outro te incomoda, você tem que ficar pensando: por quê? Não é? Mas quando você nasce de novo em Cristo, você ganha essa capacidade. Ela precisa ser desenvolvida, é claro, né? E o Senhor diz: eu instruirei, ensinarei o caminho que você deve seguir, vou aconselhar e cuidar de você. Mas o que tem a ver isso com a direção divina? Muitas vezes, ou na maioria das vezes, quando Deus vai orientar a gente, instruir a gente, Ele vai nos levar a tomar certas decisões que às vezes a gente fala: mas eu tenho mesmo que fazer isso? Quantos já falaram para Deus: eu tenho mesmo que fazer isso? Além de mim, deixa eu ver, tem mais alguém que tem mais? Alguns, tem alguns. Imagina que você tem várias opções boas diante de você. Você está orando a Deus, pedindo direção dele, e você tem algumas opções. E você quer saber a vontade de Deus. As suas opções são boas, elas não vão contra a palavra de Deus. As opções que você tem se baseiam em fé, vão honrar a Deus. Você sabe que aquilo é bom, está tudo certo. Você sabe que algumas dessas opções que você tem, bom, eu podia fazer assim, assim, assim. Você tem 3 opções. Às vezes algumas são mais difíceis de fazer do que as outras. Algumas têm um preço mais alto a pagar do que as outras. Foi o que o Fábio falou aqui, né? Puxa vida, Deus quer a minha prosperidade? Quer. Bom, Deus quer suprir tudo, quer ou não quer? Quer. Mas aí ele falou: bom, eu vou deixar um trabalho para ganhar muito menos. Para ganhar como se eu estivesse começando. Mas era uma decisão difícil, é ou não é? Mas ele tomou uma decisão difícil. Mas quando ele faz isso, ele tem paz. Quando nós temos várias opções boas, como escolher a melhor? Pense na opção que vai mais abençoar outras pessoas. Pense na opção que sirva as pessoas. Pense numa opção que conecte as pessoas com Deus. Pense na opção que mais depende de Deus para dar certo. Olha, se eu fizer essa escolha aqui, se não tiver um milagre de Deus, não vai dar certo. Opa, pode ser uma boa opção. Estão aí, irmãos? Amém? Porque se você vai fazer uma escolha que está tudo garantido, está tudo bem, tudo mais. Eu lembro que eu falei para o Flávio: você tem uma capacidade muito grande de conectar as pessoas com Deus. Como é que você está usando isso? Então, irmãos, existe nessa questão de ser guiado por Deus. Olha, o que eu vou falar hoje é um negócio muito poderoso, não é? Existe o seguinte princípio: a direção divina tem um preço. Diga, a direção divina tem um preço. Eu estou vendo aqui o Rafael, que nós falamos aqui, que ficou no Brasil para estudar, tirar fazer o curso de piloto, tirar o brevet. E ele teve várias oportunidades e desistiu de ir embora, certo?
quando estava para acabar o prazo dele para voltar para a empresa, a licença, ele não tinha, mas ele podia ter desistido de tudo. Sabe? Não é porque está difícil que significa que Deus não vai responder a sua oração. Amém? Nós temos que discernir. Olha só isto aqui. Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, quem quer seguir Jesus? Quer seguir Jesus? Não. Para seguir Jesus tem um preço. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue a si mesmo. Não faça aquilo que é conveniente a você primeiro. É negar a si mesmo. O que é tomar a cruz? Ai, tomar a cruz, eu tenho que pegar os meus pecados. Ai, não é isso que é tomar a cruz, não. Essa cruz dos pecados, quem tomou? Jesus. Ele pagou o preço dos pecados. Tomar a cruz não é você sofrer pelos seus pecados. Jesus libertou a gente do poder do pecado, para você não ser mais escravo dele. Tomar a cruz não é você, a ideia de tomar a cruz, a ideia religiosa. Ai meu Deus, é a minha cruz, né? Esse meu filho, esse meu marido é minha cruz. Eu estou ouvindo mais risadas desse lado aqui. Ô Najara, ele não é a sua cruz, filho, ele é bom, ele é cara legal. Meu marido é minha cruz, é o sofrimento, né? Então os meus pecados eu tenho que sofrer, então eu tenho que sofrer. Não, gente, a cruz é assim. A cruz que Jesus levou era dele? Não. A condenação que Jesus levou era dele? Ele merecia sofrer aquilo? Não. Então levar a cruz é quando você é injustiçado, quando você paga por aquilo que você não deveria, quando você sofre por coisas que você não deveria. Porque sofrer pelos seus pecados, não, para de pecar, ué. Mas quando você sofre, quando você tem consequências, quando você sofre pressões, injustiças, as quais você não causou, isto é levar a cruz. Então o Senhor falou assim: para ser meu discípulo, primeiro você tem que renunciar a você mesmo. Segundo, tem que estar disposto a suportar a injustiça. Tem que estar disposto a ouvir coisa que você não gosta. Tem que estar disposto a você apontar um dedo por coisa que você não fez e perdoar essa pessoa, hein? Tem que estar disposto a ser mal interpretado. Tem que estar disposto a... Deu para entender? Não? Beleza? Essa é a cruz. Mas tem cristão que não, você é o quê? Não pode. Se fizer alguma coisa, se alguém mexer no que é dele, o cara vira um bicho. Ei. E a parte de levar a cruz? E a parte de você sofrer uma injustiça e você vai lá e abençoa quem fez injustiça com você? E a parte quando falam mal de você, você não fala mal de volta? E quando ofendem você, você não revida na mesma moeda. Beleza? Este é o preço para seguir a Jesus. E olha, eu vou dizer para você: não existe melhor direção divina do que seguir o próprio mestre, amém? Só vai para onde, mestre? Por aqui. Qual é o melhor caminho? Eu te mostro. Só que para seguir esse mestre Jesus e ter uma direção divina dele andando do seu lado, há um preço a pagar. E é este aí. Se tentar se apegar à sua vida, você vai perder. Se você abrir mão da sua vida por minha causa, você vai encontrar. O que quer dizer? Enquanto você quiser fazer as coisas do seu jeito, no fim você vai perder a sua vida. Mas se fizer do meu, você vai encontrar a vida. Amém? Então está claro, a direção divina de Deus. A gente já falou de vários aspectos antes, não vou repetir. Mas chega um momento em que Deus pode dar uma direção a você, que é um preço a se pagar. Olha esse outro texto, João 12, 24. Digo-lhes verdadeiramente, Jesus falando: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele vai continuar só. Toda semente tem que morrer para poder dar fruto, não é isso não? Mas se morrer vai dar muito fruto. Então olha que interessante, frutificação, frutiscência só vem depois de morte. Então essa questão de renunciar a si mesmo, de morrer para si mesmo, é uma maneira de dar muito fruto. Porque nós temos uma tendência ao egoísmo e ao orgulho.
Quanto mais você pensar em si mesmo, menos você vai ter no final. Essa é a verdade. Nossa, eu pensei que seria uma mensagem de prosperidade hoje. Essa é a maior mensagem de prosperidade que existe. Amém, irmãos? Jesus está falando, no meu reino, as coisas funcionam dessa maneira. Aquele que ama a sua vida vai perder, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Nossa, eu odeio a minha vida neste mundo. Eu queria ser outra coisa. Não é isso que ele está falando, amém? Ele está falando o seguinte: aquele que não está interessado em construir uma vida neste mundo, aquele que não está querendo deixar este mundo ser a paixão da sua vida. Quem me serve precisa seguir-me. Quem me serve precisa andar comigo. E onde eu estou, meu servo também está. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Vamos repetir esse finalzinho? Aquele que me serve, meu Pai honrará. Bom, se você quer ver Deus honrando uma pessoa, essa pessoa está seguindo o filho dele, está servindo o filho dele. E para servir o filho dele, seguir o filho dele, tem que estar renunciando, tomando a cruz. Então você quer ver Deus honrando uma pessoa? Quando essa pessoa fala, tá bom, Senhor, eu sei que é difícil, mas eu vou fazer. Amém? Aí você vai ver Deus levantar essa pessoa, colocar ela. E aí quando Deus faz, os que são filhos falam, eu sabia que ele é de Deus mesmo. Ah, mas os religiosos ficam tão ofendidos. Deus não gosta de mim, só gosta dele. Não é que não quis pagar preço. Não somos chamados para celebrar a nós mesmos. Somos chamados para negar a nós mesmos. Aí, irmãos, você reparou que todas as coisas boas que fala a Bíblia têm morte antes de vida? Não tem nada novo se o velho não morrer. Não tem nova vida se a velha não morrer. Olha aqui, sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida, e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Você precisa crer que na cruz você morreu com Cristo. Morreu para você mesmo. Jesus fez esta obra. Você crê, toma posse e nasce de novo. Fui crucificado com Cristo, assim não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A experiência cristã é uma experiência de morte, de morrer para si mesmo. Em Cristo Jesus, Ele nos deu a graça da gente não ser mais controlado por uma natureza má. Nascer de novo é isto. É saber, crer e experimentar esta verdade. Aí a pessoa crê nessa verdade, ela se batiza. O que significa o batismo? Acaso vocês esqueceram que quando vocês foram unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? O batismo significa morri para uma vida velha quando você e ressuscitei para uma nova vida em Cristo. Pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, assim nós também podemos viver uma nova vida. Então o batismo é essa declaração, puxa, eu reconheço que eu morri com Cristo. Por isso que a gente não batiza a criança não tem essa consciência. A partir do momento que tem essa consciência, podemos batizar. É uma experiência pessoal. Então, irmãos, tudo que você vai ver que tem muita vida, primeiro, a morte daquilo que não deveria, daquilo que não produz vida. A ceia, cada vez que vocês comem desse pão e bebem do cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia de Cristo lembra a morte dele, o corpo e o sangue. Por isso que nós temos vida. Então, o discipulado, morte que gera vida. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não consegue ser discípulo de Jesus. Agora, e quando a gente renuncia? E quando a gente fala, tá bom, Senhor, eu creio, eu não entendo, mas eu creio. Senhor, eu posso não entender, mas eu vou obedecer.
Jesus respondeu: eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãs, pai, mãe, propriedades por minha causa e por causa das boas novas do Evangelho, receberão em troca neste mundo. Quando? Neste mundo, 100 vezes mais. Irmãos, irmãs, mães, filhos, propriedades, com perseguição, e no mundo futuro, a vida eterna. Há uma recompensa. Se você renuncia a um, a recompensa é 100 vezes 1. 100 vezes 1, quanto que dá a classe? Nossa, ninguém fez curso. Se você renuncia a um, diz que vai receber 100 vezes mais. 100 vezes 1? 100. 100. Você renuncia a 10. 10 vezes 100? Se você não souber fazer conta... E se você renuncia 0... 0 vezes qualquer coisa, 0. Sem renúncia, sem recompensa. O reino de Deus, tudo é multiplicado pelo quanto você entrega, pelo quanto você dá. Você dá 0 tempo, 0 vezes qualquer coisa. Dá 0 serviço, 0 vezes qualquer coisa. Dá 0 oferta, 0 vezes qualquer coisa. Dá 0 perdão, 0. Dá sempre 0, sempre 0, sempre 0. A generosidade é o fator multiplicador. Se você não dá nada, nada. Então, a direção divina sempre aponta para amar e servir o próximo. Toda a direção divina, presta atenção, isso é muito importante. As pessoas querem direção divina, mas a maioria quer egoisticamente. Eu quero para mim, para os meus problemas, para o meu trabalho, para o meu futuro, minha vida sentimental, meu não sei o que, meu. E Deus fala, não dá para incluir aí? Deus sempre está pensando em nós. De hoje é dia das mães, legal. O que a mãe mais pensa primeiro? Mãe pensa primeiro em quem? Nos filhos. E isso é um princípio. Eu estava assistindo uma série, acho que é Nosso Planeta, alguma coisa assim, Netflix. E mostra, não é, lá, uns animais, eles têm filhotes. Esqueci o nome do animal selvagem, parece um boi selvagem. E quando vem aqueles hiena, cachorro para perseguir, as mães se colocam e protegem o filhote. Enquanto ele está na manada, ele não consegue chegar. O urso quer pegar a foquinha está lá, a mãe vai lá e protege a foca. É assim que é. Sempre pensando no próximo. Agora, para a gente poder fazer isso, tem que renunciar a nós mesmos. Isso é morte para a natureza humana. Quem não nasce de novo, não experimentou Cristo dentro, tem uma dificuldade tremenda com essas coisas. A direção de Deus vai levar a gente para morrer para nós mesmos. Olha este Salmo 81, gente. O Salmo 81 é Deus falando o seguinte: eu não acredito que eu querendo fazer tudo de bom para esse povo, eles não querem. Eu não acredito que eu querendo abençoar o César, deixar o César a vida melhor, ele resolveu fazer o que ele acha melhor. Muito cristão reclamando, resmungando tudo, mas não faz o que Deus pede, faz o que acha melhor, o que ele tem que fazer. Olha o que Jesus disse, está aqui nos Salmos. Meu povo, no entanto, não quis ouvir. Israel, meu povo, não me obedeceu. Por isso deixei que eles seguissem seus desejos teimosos, vivessem de acordo com as suas próprias ideias. Deixa eu falar para você um negócio. Isso aí eu aprendi, a duras penas. Quando a gente é teimoso e quer fazer do nosso jeito, chega uma hora que Deus fala assim, tá bom, vai. Às vezes como pai nós fizemos isso, né? O filho insiste, filho, tá bom filho, vai. Mas saiba de uma coisa, não posso te abençoar. Pai, mas como assim? Não posso. Mas você pode fazer, é uma escolha sua. Aqui Deus está falando, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Olha o que Deus fala, irmãos, eu derrotaria os seus inimigos sem demora. Minhas mãos cairiam sobre os seus adversários.
se ele me ouvisse. Se ele quisesse fazer do meu jeito. Os que odeiam o Senhor se encolheriam diante dele, seriam condenados para sempre. Vocês, eu alimentaria com trigo da melhor qualidade e saciaria vocês com o mel silvestre tirado da rocha. Então está dizendo, eu ia destruir os seus inimigos, aqueles que se oporiam a vocês, eu ia envergonhar, e eu mesmo ia cuidar de sustentar, prosperar e abençoar vocês. Qual é a única condição para isso, irmãos? Direção divina. Se você desse atenção à direção que eu tenho para você. Você está numa situação difícil. Pode ter duas razões. Uma, precisa perseverar em fé e avançar, porque Deus te deu uma palavra, vai em frente, não desista, que nem falou Nori aqui. Não desista, não pense em fechar, eu estou com você, vai em frente e vamos. O que eu faço? Me honra primeiro. Honrou primeiro, tudo mudou. Amém, irmãos? Ou então, você devia pensar, isso que eu estou, foi uma direção divina esse caminho? O Flávio contou aqui para a gente que foi uma ótima oportunidade, mas não foi uma direção de Deus. E lá pelas tantas, mesmo se fosse, ele pôs o trabalho antes de Jesus. Então, gente, este mundo é um mundo no livro do Craig Groeschel diz que quando lançaram o McDonald's era assim: 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola Plix, um pão com gergelim, não é isso não? Ou seja, ou você come isso ou não tem opção, tá certo? É isso. Se quiser você tira. Aí diz que surgiu uma rede nos Estados Unidos chamada Burger King. O que fez o Burger King? Criou uma outra música que eu não conheço, porque não era o caso aqui. Mas eles diziam, a gente monta o lanche do jeito que você quiser. Com alface, sem alface, com tomate, sem tomate. Você pede e sai do jeito que você quer. Você que manda. Começou a ganhar os clientes todos. Hoje a gente está nesse mercado, né? Diga assim, o cliente manda. É do jeito que você quer. Então a gente gosta de ser atendido, né? Personalizado, customizado. Capa de celular para todos os gostos e tudo. Mas no reino de Deus, irmãos, Ele está dizendo, você quer direção divina? Os meus caminhos? Tudo bem. Você quer provisão? A provisão está nos meus caminhos. Quem vive para si mesmo não consegue obter direção divina. Quem vive para si mesmo não consegue obter direção divina. Vai acabar fazendo o que acha que tem que fazer. Eu sempre conto que uma vez, após aconselhar uma pessoa por quase 2 horas e falar, ele me disse, puxa, pastor Wagner, pastor Brando, eles falaram a mesma coisa. Eu falei, mesmo que você gastou meu tempo? Não é? Por que vocês falaram a mesma coisa? Não seria pelo caso que usamos a Bíblia para aconselhar você? Usar a Bíblia. Mas eu pergunto, ele estava disposto a obedecer? Não, porque se tivesse, o primeiro pastor que tinha aberto a Bíblia, instruído ele, ou o primeiro irmão, ele fala, puxa, é verdade, vou fazer como Deus quer, amém. Estava no 3º já, não sei se ele procurou mais, mas eu avisei os outros, tem um fulano aí pedindo conselho, não dá, tá, já gastou, para, mano. Quantas vezes você está no caminho, lá no fundo você sabe, que se você tivesse feito conforme Deus tinha pedido, você não estaria ali. O que você faz então? Bom, você pode continuar teimando e piorando a sua vida, ou você pode se arrepender, pedir perdão e voltar e dizer, Senhor, eu quero andar nos teus caminhos. Então, direção divina, ela só continua se você está disposto a pagar o preço. Quanto a mim, jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. O que significa isso?
Significa que quando você está em Cristo, obedecendo a Deus, o mundo não te interessa mais. E este mundo também não tem interesse em você. A outra versão diz: quanto a mim, que eu jamais me glorie, me orgulhe em qualquer coisa a não ser na cruz. Por causa dessa cruz, meu interesse nesse mundo foi crucificado. E o interesse do mundo em mim também morreu. Esse aqui não dá para corromper. Esse aqui não dá para fazer ele esquema. Com esse aqui não dá para mentir. Com esse aqui não dá. O mundo não tem interesse. E também você não tem interesse nele. Você está acima dessas coisas. Amém? É o Todo-Poderoso que está cuidando de tudo. Então sabe, gente, esse mundo diz assim: acumule o máximo que puder. Tudo gira ao seu redor. E Deus nos diz: seja generoso, reparta tudo que você tem, dê o máximo que você puder. É o oposto, não é? Deus nos criou para sermos doadores, não receptores. Deus nos chamou para a gente concentrar na necessidade do próximo, não no nosso desejo pessoal. Como é que eu sei se eu estou concentrado só em mim? Examine as suas orações. Quanto tem de outros nas suas orações? Não, é tudo. Se é só você nas suas orações, se é só os seus projetos, seu trabalho, seu emprego, seu namorado, sua faculdade, sua namorada, seu ministério, então cadê os outros? Tudo bem aí? Deus está dizendo: ei, não tem mais ninguém na sua vida? Em vez de furar a fila, a gente é chamado para dar lugar. E brasileiro gosta de levar uma vantagem, não é? Gosta de arrumar um esquema. É cultura. A gente foi criado para servir. O maior entre vocês deverá ser servo. Os caras estavam discutindo com os discípulos, né? Quem seria o maior? Quem é o mais importante? Jesus falou: vem aqui, vou explicar quem é o mais importante. Lava os pés deles na ceia. Lava os pés daqueles cabra todos. E fala: bom, eu sou o Senhor e fiz isto. Só para vocês lembrarem, o maior é o servo. O maior é aquele que serve. Quem não serve, não serve. Quem não serve de servir, não serve para nada no reino de Deus. O quanto você se importa com os outros. Se você subisse numa balança, não é? Vamos subir no renunciômetro. Você sobe na balança, ele vai medir o quanto você é capaz de renunciar para os outros. O que a balança ia fazer? 10. O que mede essa balança, Jesus? Olha, essa balança aqui, que eu vou subir aqui, ela mede o quanto você se importa com os outros. Tá certo? Se eu subir aqui em cima, alguém vai me matar. Olha que equipamento. Aí você sobe em cima da balança. Se você subisse numa balança hoje, que mede o quanto você se importa com os outros, ela ia mexer? Chegava nos 50, 70. Não é ser controlado pelos outros, tá? Servir aos outros não é ser controlado pelos outros. Tem pessoa que serve tanto, mas na verdade ela quer a aprovação dos outros. Ela não está servindo por amor, está servindo por causa dela mesma. Isso é um problema, isso é uma doença. Quanto mais a gente se importar com os outros, mais direção divina você vai ter, mais prosperidade você vai ter. O autor do livro diz: quando deixamos de ficar obcecados pelo que desejamos, só então conseguimos encontrar o que necessitamos. Eu já vi pessoas na igreja, o cara estava lá, encostado, não pedia ajuda, mas quando era o projeto dele, ninguém chega na hora aqui. Tá, porque é você que vai fazer a reunião, é você que está no projeto. Eu já vi gente que só se concentrava no seu projeto. O cara nunca se importava com nada. Depois que ele foi colocado na posição, nossa, agora é o cara mais interessado. Porque é dele. Quando eu vi isso, eu falava:
esse cara eu não quero trabalhar não. Eu quero trabalhar com aquele que está servindo e ninguém está vendo. É isso que eu quero trabalhar. Tem pessoas que só se esforçam quando eles estão no comando. Se é o outro, Eu trabalhei dirigindo equipes. Eu trabalhava numa empresa, eu gerenciava muitas pessoas. Eu ficava observando toda hora quem eu podia promover, quem eu podia chamar. Os caras que só faziam bonito na hora que eles eram responsáveis, eu já botava um ponto vermelho do lado. Esse aqui só faz o que lhe interessa. Aqueles que paravam o seu trabalho para ajudar outro, eu falo, este aqui sim. Este aqui consegue ser gerente. Porque quanto mais função, responsabilidade você tem, mais você tem que servir. Mais você tem que pensar nos outros. Certo ou não? Quando você se torna pai e mãe, o que acontece? Tem que pensar nos filhos agora. Não é? Quando você é avô, você pensa nos filhos e nos netos. Está certo ou não? Quando você é um líder sério, você tem que pensar em todo mundo. Você não pode fazer uma coisa pensando só em você ou só nos seus amigos. Tem que pensar em todas as pessoas. São esses que o Senhor chama para liderar. Os que servem. Se você na sua empresa só faz bem quando você está encarregado, quando o chefe te pede, você não vai prosperar nunca. Pode enrolar por um tempo, mas não vai. O sustento da minha alma vem de fazer a vontade de Deus. Um dia perguntaram para Jesus, Senhor, come. E ele falou, tem uma comida para comer que vocês não sabem. E é fazer a vontade do meu Pai. Olha, quando a gente começar a ter essa fome aqui, vamos começar a ter direção divina. Vamos começar a ter provisão sobrenatural. Vai começar a não faltar absolutamente mais nada. Amém, irmãos? O quanto dessa fome a gente tem. Ei, você quer ir a coisas mais elevadas com Deus? Amém? Você quer ver coisas mais poderosas? Você quer ter dons? Os dons só são dados quando a gente serve. Os dons são dados para o bem comum, para o que é útil. Sabe quando começa a ter mais milagres? Quando a gente começa a orar mais pelas pessoas. Sabe quando Deus começa a responder orações? Quando a gente pega aquele pedido de oração e pensa, se eu fosse a mãe desse filho, a mãe desse filho que vai morrer paralisado daqui a alguns anos, se eu fosse a mãe, se eu fosse o marido dessa mulher que descobriu que está com câncer, não sei o que eu estaria pensando. Aí você começa a dizer, Senhor, quando a gente vê uma situação de necessidade, fala, Senhor, como é que eu posso servir? Quando você vê uma pessoa no seu trabalho sendo grossa, em vez de você ficar fofocando da grosseria, você fala, Senhor, está sendo grossa por quê? O que está incomodando aquela pessoa? Outro dia eu estava muito irritado, muitos anos atrás, num trabalho com uma pessoa grossa. E eu fui para dar uma chamada. Quando eu fui, o senhor falou, você não sabe o que ela está passando, você vai falar o quê? Eu parei na hora. Você não sabe o que ela está passando, você vai falar o quê para ela? Ou você, quando está passando por um problema difícil, você não fica bravo? Eu falei, muito. Ou você fica bonzinho quando você está passando pressão? Não. Servir não é algo que fazemos, irmãos. Servos é quem somos. Não fomos feitos para ser consumidores espirituais. Nós fomos chamados para ser colaboradores espirituais. A igreja não existe para nós. Nós somos a igreja. A gente não vai à igreja, entende? Nós somos a igreja. E a igreja que abençoa as pessoas. Eu sou mais um consumidor? Ou sou um colaborador?
Às vezes a gente encontra pessoas, no livro mesmo o cara relata, estão procurando uma igreja faz tempo. A gente foi naquela igreja, era legal até, mas o louvor ruim. Foi naquela outra igreja, a palavra, o pastor fala umas coisas. Foi na outra igreja, mas eles não têm um bom trabalho com crianças. Está difícil encontrar uma igreja que atenda às nossas necessidades. As pessoas ficam procurando uma igreja que atende às suas necessidades. E Deus está falando, a igreja foi feita para servir. Quem sabe está faltando professor lá com as crianças? Por que você não dá aula para as crianças? Porque lá está muito quente? Por que você não fala, vamos botar um ar-condicionado? Eu tenho aqui, vou doar um. Amém, irmãos? Hoje as pessoas, os cristãos são muito consumidores. Tem alguns que estão sempre trocando de igreja porque agora aqui não atende mais as minhas necessidades. Tá bom. Mas a igreja foi chamada para abençoar este mundo. Nós somos criados para abençoar. Nós somos criados para repartir tudo. No reino de Deus não há multiplicação. Só há multiplicação quando nós damos. Quando a gente retém, perde. Quando você começa a dar o que Deus deu para você, você começa a multiplicar. Você começa a multiplicar tempo. Você começa a multiplicar dinheiro. Você começa a multiplicar talento. Tudo que você dá no reino de Deus, multiplica. E conforme você quer dar mais no reino de Deus, o que vai acontecendo é que as coisas vão mudando. Nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. Nos momentos que você escolhe servir a outros e pôr as necessidades dessas pessoas em primeiro lugar, determina o tipo de história que você vai contar amanhã. Eu estou muitos anos na igreja. Eu vi muitas pessoas, na hora que a coisa aperta, na hora que tem uma pressão financeira, na hora que tem uma pressão de tempo, sabe o que eles fazem? Eles largam. Eles deixam de doar o tempo. Tem uma pressão financeira, deixam de dizimar. Tem uma pressão no trabalho, larga de ir na célula, larga de dirigir uma célula, larga de fazer o serviço que um dia disseram que iam fazer. E aí a vida, em vez de melhorar, sabe o que acontece? Piora. Piora porque não multiplica mais. Na hora que começa a haver escassez e abundância, escassez e pressão, é a hora que você precisa da direção divina. Amém? E a direção divina vem quando você está disposto a renunciar e a obedecer a Deus, mesmo que seja difícil. Hoje nós ouvimos aqui nos testemunhos 2 histórias, 2 irmãos nossos, e eles falaram isso, não é? Na hora do difícil que eles fizeram, não, agora é que eu vou. E aí Deus mudou a história. Eles podem contar essas histórias para muitas pessoas, não podem? Eu também tenho histórias para contar. Eu estou pedindo para muitos outros contarem. Mas eu posso contar para você que no momento que eu me pus a servir os outros, eu lembro quando eu me pus a servir, sabe, com crianças. Nossa, fiquei sozinho muito tempo. Tinha que dar aula todos os domingos. Tinha que preparar, e eu não tinha tempo. Eu tinha que preparar no sábado. Vários momentos tive que renunciar a muitas coisas. Algumas pessoas no meu lugar poderiam ser espirituais e falar: pastor, eu estou precisando cuidar da minha família, eu não posso assumir isto. Bom, é lógico que você não deve assumir mais do que deve largar a família. Tem gente aí que vive na igreja e esquece da família. Não estou falando disso. Deus não pede isso. Mas quando Ele pede, nós temos uma escolha a fazer. Eu quero contar amanhã histórias de como Deus multiplicou, abençoou. Se você precisa de direção divina, então temos que renunciar e servir. Vamos ficar de pé, irmãos.
Tem algumas pessoas, eu presto muita atenção nas pessoas. Às vezes elas não sabem, elas pensam que eu estou distraído, mas eu presto muita atenção nas pessoas. Posso às vezes não saber o nome delas, ter uma memória, mas eu presto atenção nas ações das pessoas. Eu tenho visto pessoas muito ocupadas, quando começam a servir a Deus, e vem uma pressão, elas continuam servindo a Deus. Eu vejo Deus fazendo milagres poderosos. Eu vejo essas pessoas tendo uma percepção aumentada. Eu vejo essas pessoas recebendo direção de Deus. Tenho vários irmãos aqui que eu posso testemunhar. Eu vejo irmãos que cada vez eles fazem menos. Se der, ele serve desde que encaixe na agenda dele, desde que não atrapalhe o tempo dele, desde que esteja no orçamento dele, desde que possa ser no dia que ele pode. Aí faz. Bom, irmãos, é bom, mas você pode contar com uma pessoa dessa? Não, porque quando ele tiver um previsto, ele vai colocar o interesse dele em primeiro lugar. Deus conta com aqueles que estão dispostos a dizer sim. Aqui nesta comunidade tem gente que quando ninguém pode dar aula para as crianças, eles dão. Quando ninguém pode cantar, eles cantam. Que quando ninguém pode tocar, eles tocam. Que quando ninguém pode ensinar, eles ensinam. Que ninguém pode visitar, eles visitam. Quando ninguém pode estar lá, eles vão. Eu admiro isto. Vocês vão ver muito mais, vão ter muito mais direção divina, e vocês vão liderar muitas pessoas, amém? E obrigado por você que faz isto. Você que chega no horário, e que não precisa ficar pedindo para você chegar no horário, você sabe. Você que quando não vai chegar, avisa antes e arruma alguém para estar no seu lugar. Este é reino de Deus. Você que quando passa vê o lixo, cata. Você que não larga o lixo, que vê esse banheiro que é para pessoas que têm deficiência, você não usa o de baixo. Aqui é só para quem realmente não consegue descer a escada. Você que quando usa, deixa limpo, porque o próximo vai usar. Nosso país é tão difícil, né, gente? Nosso país joga o lixo no chão, as pessoas usam o banheiro, deixam coisa porca, porque não se importa que o outro vai ter depois. Mas o reino de Deus é diferente. O reino de Deus está pensando sempre no próximo. Sabe, nós queremos abrir aqui mais um culto de segunda-feira. Tem pessoas que não podem estar aos domingos. Vamos precisar de equipe, de pessoas aqui. Vem aqui, Edson, pastor Edson e a Cris. Vem aqui. Vem aqui, amor. Vem você também. O pastor Vladimir não está aqui hoje. Ele está visitando o neto em Sorocaba, que nasceu. Eu convidei o Edson para ele ser responsável pelo culto de segunda-feira que queremos abrir. Mas vamos precisar de músicos, professores com crianças. Hoje mesmo tem gente dando aula para as crianças, porque outras pessoas não podem. Precisamos de coordenadores para as crianças. Precisamos de casais que estejam dispostos a dar aula para as crianças. Mas não que venham só na igreja quando tem que dar aula, que venham na igreja só quando tem que tocar. E a igreja? Precisamos de pessoas que abram casas para a gente ter células. Amém? Precisamos de gente para o orfanato. Nós precisamos de pessoas para abençoar o orfanato. O Davi está lá embaixo dando aula hoje. A Gabi também está dando aula hoje, né? Dia das Mães. Porque Dia das Mães muitas pessoas, tudo bem, vão visitar as mães, eu entendo. Mas que bom que tem gente viva aqui. Vem aqui, Bárbara, vem aqui representando. A Gabi e o Davi não podem estar aqui, senão eu ia chamar eles. O pessoal de música está aqui. Aqui é só um exemplo, tá? Nós precisamos de gente para cuidar do orfanato, né, Bárbara? Quantos orfanatos temos hoje? 2? Podemos ter mais. Mas por favor, quando você der a sua palavra, você está se comprometendo com o Rei do Universo, aquele que nunca volta atrás, amém? Você quer ter direção divina? Eu sei que tem. Deus quer levantar pessoas aqui. Então eu quero chamar você hoje. Para você perguntar a Deus, falar: Senhor, onde eu posso servir? Onde eu posso servir? Deus está dizendo: onde eu posso servir?
Sempre há um lugar para servir, sempre. Sempre há um lugar para servir. Às vezes você tem tantas maneiras de servir. Nós queremos fazer encontros de paz. Sabe o que é encontro de paz? Uma pessoa quer conhecer Jesus, vai na casa dela, leva um cartãozinho para ela. Nós temos aqui o cartão dos encontros de paz, né? Dá para pegar um lá para mim, por favor? Alguém ali, será que consegue pegar? Não sei se você consegue pegar ali dentro para mim o cartão do... Então nós vamos precisar de gente para estar aqui no culto de manhã. Ô pastor, seria bom ter culto domingo de manhã? Tá bom. Quem vai dar aula para as crianças? Os mesmos? Eles vão estar de manhã e à noite? Bom, com 2 cultos que você pode dar aula de manhã e vir no culto à noite, maravilha. Ah, não temos gente. Todo mundo quer. Ah, porque o de manhã para mim é melhor. Deixa eu dizer para você uma coisa, irmãos. Eu tenho orado para Deus nos dar uma igreja de servos, de colaboradores e não de consumidores, amém? Não faz mal que a gente ser consumidor no começo. Todo mundo precisa ser atendido. E nós vamos atender muita gente. Mas Deus está dizendo, eu preciso de trabalhadores. Jesus falou assim: peça ao Pai que mande o quê? Trabalhadores. Eu não quero me estender mais, irmãos. Mas esse culto foi especial. As mães dão tudo, elas servem, elas entregam tudo. Sabe essa mãe do vídeo que a Marisa mostrou? Você viu quem é o filho dela? Quem era o filho? História real? Thomas Alva Edison. Expulso da escola. Não serve. A mãe fala: não, filho, você é inteligente. Thomas Alva Edison, um dos maiores inventores do... Devemos muitas coisas a ele, porque uma mãe resolveu fazer aquilo. Temos isso aqui, ó. Qualquer um pode fazer. Você pode visitar uma pessoa e falar para ele que Deus é ajudador, Deus é amoroso, é perdoador, Deus é cura, Deus é paz, Deus é provedor, Deus é paz. Temos uma família para você viver. Tão simples, mas as pessoas não estão ocupadas. Qualquer um pode fazer isso aqui, é tão simples. Se você é um cristão e crê em Jesus, você sabe tudo que está aqui. Você podia começar com um amigo. Não te incomoda algumas pessoas no seu trabalho indo para o inferno? Não te incomoda algumas pessoas? Não te incomoda algumas pessoas estando doentes? E se você só orasse por elas, quem sabe Deus não curaria? Uma coisa é certa: se você não orar, de jeito nenhum pode haver cura. Mas se você orar, a cura vai começar e vai brotar. Eu quero dizer para você só uma coisa, para todos nós: há sempre um lugar para servir. Sempre um lugar para servir. Não fique achando que ele não tem um lugar. O fato de você estar ouvindo isto aqui é porque Deus tem algo para você. Servir não é só estar aqui na plataforma falando. A igreja, ela vai lá onde as pessoas estão. Então nós queremos orar pelas necessidades. Eu queria ver as mulheres aqui nessa comunidade se mexendo mais. Tem um potencial tão grande. Ei, vamos mexer aí, mulheres. Façam encontros de paz, abram células, convide as amigas. Abra a sua casa. Tem bairros aqui nessa cidade que eles nunca vão poder vir nesse prédio bonito que temos, porque eles não conseguem chegar aqui. Não tem nem transporte. Por que a gente não pode abrir um lugar lá? Quando é que a igreja vai abrir? Quando tiver gente. Quando tiver gente apaixonada o suficiente para dizer: eu quero, eu estou começando a orar. Quando vamos ter a igreja em Perdões? Quando um grupo suficiente de pessoas apaixonadas estiverem dispostas a pagar um preço. Deus já está levantando. Quando vamos ter uma célula no meu bairro? Quando tiver alguém disposto a ir a pagar o preço. Quando é que nós vamos ter não sei o que, não sei aonde? Quando tiver alguém disposto a pagar o preço. Quando é que Deus vai nos mostrar? Quando tiver alguém disposto a pagar o preço. Amém, irmãos? Eu sei que Deus está levantando pessoas aqui. Eu sei que Deus vai levantar muito mais. O Senhor tem me dito: um problema de recursos não existe. Há um problema com pessoas. Eles não acreditam que eu vou fazer. Eles não acreditam. Mas eu creio que Deus está falando isso conosco, amém, irmãos? E você vai levar essa mensagem, você vai encorajar a outros. Então vamos orar. Vamos orar por este culto de segunda-feira que queremos abrir. Vamos orar para Deus mandar, que é uma necessidade, professores com crianças. Vamos mandar pedir para o Senhor: manda pessoas que querem trabalhar com orfanato, para ir lá abençoar aquelas crianças.
Pai amado, dá-nos pessoas, Senhor, abre o coração, começa a mostrar para todos nós, Senhor, porque é onde o Senhor está nos chamando para servir, Senhor. Onde o Senhor está nos chamando para servir, Senhor. Senhor, eu estou pedindo, Senhor, manda trabalhadores, levanta trabalhadores nessa comunidade, Senhor. A igreja não existe para a gente viver para nós mesmos, Senhor. E o Senhor falou que se ouvíssemos a Tua voz, o Senhor ia cuidar de tudo, ia dar toda a provisão, ia dar todo o poder, ia dar toda a unção, ia dar toda a graça, ia dar toda a revelação necessária. E nós cremos nisto, Senhor. Senhor, dá direção a gente, Senhor. Começa a levantar, dá sabedoria para aqueles que já estão sendo responsáveis, liderando, servindo. Dá sabedoria de células. Levanta outros para ajudá-los, Senhor. Levanta pessoas para abrir as suas casas, Senhor. Senhor, levanta pessoas para ajudar nos orfanatos. Levanta casais, Senhor. Temos muitos jovens, mas eles não podem durante a semana. Estou estudando, Senhor. Precisamos de casais para trabalhar com as crianças. Levanta casais, Senhor. Levanta pessoas dispostas a renunciar. Senhor, fala com todo mundo que está ouvindo aqui hoje, Senhor. Começa a mostrar que tem muito mais ainda, Senhor. Começa a mostrar que tem muito mais, Senhor. Senhor, levanta professores com crianças, coordenadores, Senhor. Senhor, levanta mais pessoas para fazer encontros de paz, para só compartilhar, Senhor, para abençoar, porque a igreja tem que ir onde as pessoas estão. Senhor, nós queremos ver cada rua dessa cidade como uma célula, como um lugar, como uma casa de paz. Senhor, nós queremos ver pessoas saindo das trevas para a luz. Nós queremos ver crianças abandonadas, Senhor. Nós queremos ter ministério com presidiários, com pessoas que estão nas prisões. Ministério, Senhor, com aqueles idosos, com os asilos, tantos asilos em Atibaia, aqueles idosos esquecidos. Quem se importa com eles, Senhor? Levanta pessoas com essa paixão por esses idosos, Senhor. Senhor, levanta pessoas com paixão, Senhor, por plantar igrejas, por edificar. Pessoas com dom de administrar, pessoas com dons de contribuir, pessoas com dons de multiplicar, para a gente poder plantar projetos em lugares que não existem, Senhor. Levanta pessoas de todos os dons, de todos os talentos, Senhor. Levanta pessoas dispostas a servir, independente do que esteja acontecendo, Senhor. Oh, coloca a mão no seu coração. E eu quero fazer uma oração por você que está se comprometendo a servir a Deus, mesmo que não saiba como. E você vai receber direção agora. Você vai receber direção para a sua vida. E tem alguns que Deus está chamando de novo, mais uma vez. Ele vai usar você. Não diga que você é muito jovem, que você é muito velho, que você não tem talento. Isso é mentira. Tudo que Deus tem a você, se você começar a dar, vai multiplicar. Pai amado, eu oro por cada pessoa que está, Senhor, agora tendo o testemunho do Teu Espírito e está desejoso de fazer, de Te servir, Senhor. Eu não falei todas as áreas que existem, mas o Senhor está falando com todo mundo aqui. Por isso levanta, Senhor. Não pessoas para dar palpite e dizer o que tinha que ser feito, mas pessoas para dizer: eis-me aqui, eu posso ir, eu posso fazer. Senhor, levanta e começa a dar sabedoria. Começa a dar agora direção divina para essas pessoas, Senhor. Direção divina, como fazer com o tempo, como fazer com o trabalho, como fazer para aí. Começa a dar criatividade, começa a dar dons, começa a multiplicar o talento. Receba isso. Diga: eu recebo, Senhor, talento, recebo dons, recebo direção da Tua parte. A minha mente vai ser esclarecida. Oh, e eu já posso ver as coisas mudando. Nós podemos ver uma igreja alcançando essa cidade. Nós podemos ver a igreja pessoas. Não é um nome, não é uma placa, mas a igreja Tua de Cristo alcançando lugares, Senhor. Nós queremos fazer caminhadas de oração. Queremos orar por pessoas que estão perdidas, que estão travadas em casa com medo, que estão com depressão. Queremos vê-las libertadas, Senhor. Senhor, levanta pessoas aqui, levanta, envia recursos, envia a graça em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante as suas mãos e comece a adorar a Deus. Fala: Senhor, obrigado, Senhor, eu sei que vai ser diferente. Eu sei que a minha vida pode fazer diferença. Eu sei que eu tenho um chamado, eu tenho um propósito, Senhor. Se você deseja isso, fala: Senhor, eu não quero ser um consumidor, eu quero ser um cooperador. Eu quero ser realmente a igreja que anda. Quero ser as Tuas mãos, eu quero ser os Teus olhos, quero ser Tua palavra, eu quero ser uma bênção. Eu declaro sobre a sua vida que você foi chamado para abençoar. Você foi chamado para abençoar outras pessoas. Você foi chamado para multiplicar tudo que Deus deu a você, repartindo com muitos outros, em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Ele, glória a Jesus.